Olá, pessoal. Bom dia, né, ainda. Conforme combinado com vocês, a gente vai dar início agora, né, a nossa correção da atividadezinha de lipídios, né, para que a gente não tenha dúvidas, né, acerca do que vai ser cobrado. Assim, a gente vai centrar na atividade avaliativa nessas questões aqui, né. Então, mas eu vi no livro isso, aquilo. Não, a gente vai centrar no que a gente falar aqui, né? E aí é bom não é que eu vou dar a resposta pronta, mas eu vou comentar cada questão. Fiz uma artezinha para comentar as questões. E também fica mais fácil de você comparar com a sua resposta, né? Ver se está coerente com aquilo que eu dei os indícios aqui. Se não tiver, ainda houver dúvida, a gente tem tempo de manda no privado, manda no grupo, professora, aquela questão tal. A senhora explicou, mas eu tenho essa dúvida, essa, ainda não entendi. Faça uma gravação, faça um vídeo para o WhatsApp, tá certo? Problema nenhum. Então, vamos lá. A primeira questão, ela pede para a gente conceituar lipídios. Então, um aluno, aliás, conceituar lipídios. Vejam, diferentemente de aminoácidos e diferentemente de carboidrato, lipídios, a gente não tem um conceito único envolvendo a característica estrutural, porque eles são diferentes. Um ácido graxo é diferente de um triglicerídeo completo, é diferente de um colesterol, é diferente de um fosfolipídio de membrana. Então, eles são todos diferentes entre si. Não dá para você conceituar com uma característica como, por exemplo, dizer que, conceitue proteína. Toda proteína é formada por uma sequência de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Não dá para fazer isso com lipídio. Então, o que é que a gente faz com lipídio? A gente diz que eles são uma classe de moléculas estruturalmente distintas entre si, mas que tem uma característica comum para ser colocada dentro da classe dos lipídios, que é a insolubilidade em água ou outros solventes, tá? Então, solventes polares, né, no caso. Então, a gente, na verdade, une essa classe por ser moléculas que não solubilizam em solventes polares, né? Como o solvente universal, água, aquele que está mais abundante no corpo dos animais, dos vegetais, né, dos seres vivos em geral. Como aqui o nosso mote são os seres vivos, não é laboratório, né? Quando a gente em laboratório quer trabalhar com gordura, eu já trabalhei com gordura em laboratório, a gente usava alguns solventes, né, para diluir, que não a água. Então, essa seria a definição de lipídios, tá? Uma outra questão diz assim: um adulto tem a ver com isso, com esse conceito de lipídios, essa segunda questão. Um adulto tem cerca de 60% do seu corpo corporal, do seu peso corporal composto por água. Uma criança, 70%. Então, assim, em um ambiente com tanta água, como pode haver a presença de lipídio, já que ele é insolúvel em água? Tanto no sangue quanto nas vísceras, que são ricos em água. Qual é a forma que o organismo encontrou para resolver esse problema químico? Como é, né, que eu tenho uma substância que ela é totalmente, isso aqui, uma molécula de gordura, totalmente apolar, odeia água, e eu coloco ela para ela interagir dentro aqui desse meu copo, cheio de água, ou seja, o corpo da gente é altamente hidrofílico, altamente aquoso. As proteínas do corpo, elas conseguem navegar por esse corpo, sangue, meio intracelular, de forma disfarçada, né? Elas recebem, deixa eu ver aqui se eu pego um negócio aqui, né? Eu tenho aqui um presente.
um presente que eu não estou vendo o que tem dentro. Porque esse presente está embalado. Então, o que tem dentro está isolado do meio externo por essa embalagem. Pois bem, os lipídios, eles recebem uma embalagem de uma substância polar hidrofílica para que ele consiga passar pelo sangue, pelas células, sem incomodar, sem ser um intruso, sem aglomerar, sem formar aglomerados gordurosos. Essa embalagem, tal como aqui do presente, são de proteínas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa embalagem é uma embalagem proteica, porque vocês lembram que as proteínas, elas possuem aminoácidos com cadeias R laterais. Hidrofílicos, lembram disso? Então, as proteínas, elas conseguem fazer um invólucro, uma embalagem exterior, uma camada proteica, para que esse aglomerado de gordura que o corpo precisa, a gente precisa, possa navegar tranquilamente. Então, aqui, essas proteínas que embalam gorduras, a gente pode chamar de duas classes. A classe da albumina, a gente vai falar disso quando a gente for falar de lipólise. As albuminas, elas fazem uma embalagenzinha para ácidos graxos conseguirem navegar no sangue da gente. E a outra classe são das que a gente chama apoproteínas, essas que estão aqui, ó. Olha elas aqui. Aqui, esse círculo é uma massa gordurosa, que a gente chama de lipoproteína LDL. Aqui, outra massa gordurosa, LP. Vejam que ambas as massas estão cobertas por apoproteínas, que podem ser do tipo A, do tipo B, não importa para a gente agora. Mas o lipídio recebe essa camada para fazer aquilo que a questão da gente, para responder aquilo que a questão da gente pergunta. Qual é o caminho químico que a gordura encontra para poder navegar num ambiente aquoso, cheio de água, que é o corpo humano, que é o corpo do animal, que é o corpo do vegetal. Então, ela recebe uma embalagem proteica, de proteínas hidrofílicas. Então, vai ali, ó, nadar tranquilamente. Como se fosse, não tem aquelas bolas transparentes que o pessoal entra, criança, adulto também, mas criança entra e coisa na piscina, aquelas pool party, né? Tem muitas essas bolas, aquelas festas na piscina. É como se a gordura fosse a pessoa e o invólucro, a proteína. Então, ela vai ali, ó, e a água não entra, não interage, ok? Então, isso era o que respondia a segunda questão. Espero que você tenha acertado, porque todas essas questões que eu coloquei, elas são questões diferentes da atividade de carboidratos, que são questões que são reflexivas em relação ao vídeo documentário Muito Além do Peso, e também algumas questões mais diretas, né? Essa daqui, todas elas você encontra respostas nos livros e na própria internet. Mas vamos lá. Terceira questão. Os seres vivos reservam ácidos graxos, principal gordura da nossa dieta. Deixa eu usar aqui para vocês os atividade. Compartilhar. Terceira questão. Os seres vivos reservam ácidos graxos, principal gordura da dieta, na forma de triglicerídeos. Sobre isto, responda.
Por que ácidos graxos não podem ser armazenados livremente? Vamos responder primeiro essa parte? Como o nome já diz, ácido graxo. Graxo vem de graxa, de gordura. Gordura não é graxa? Tem gente antigo que faz assim, eita, eu adoro essa graxinha da galinha, que é a gordura do molho. Então, graxo é gordura. Mas a gordura dos ácidos graxos, ela é ácida, porque ela tem uma terminaçãozinha, um grupo funcional ácido. C, dupla O, OH, que é ácido. E no corpo da gente, a gente não aceita ácido nenhum ser acumulado. Porque ácido é inimigo, assim, vamos dizer, da vida. Porque o ácido tem a ver com pH. E a gente tem um pH fisiológico, que a gente trabalha bem, nossas células. Se a gente acumulasse ácidos graxos, esses ácidos começariam a desorganizar o nosso pH celular, sanguíneo. Isso seria péssimo. Nosso pH de neutro mais básico iria para o ácido. Isso não é compatível com a vida. Então, a primeira resposta é essa. A forma de guardar o ácido graxo é disfarçando como triglicerídeo. A gente precisa. Toda essa gordura que a gente armazena, que é necessária, eu não estou falando aqui de obesidade, nem nada disso. Gordura normal, que todo animal e vegetal precisa armazenar, até porque elas desempenham funções importantes. São armazenadas de uma forma mais neutra, porque o ácido graxo, na forma de ácido, ele diminuiria muito o pH e prejudicaria todo o nosso metabolismo fisiológico. Então, a natureza disse assim, peraí, se a gente unir 3 ácidos graxos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente unir três ácidos graxos a uma molécula chamada de glicerol, pega os 3 e une com o glicerol. Isso vira um porque são 3 ácidos graxos, glicerídeo, porque tem um glicerol aqui. Tá aqui na minha figura. Então, isso aqui é o glicerol. Aqui está o nome glicerina, a mesma coisa. Ele é o glicerol sozinho. Ele pode se ligar a esses R's sinalizam ácidos graxos, tá? Mas o autor não quis desenhar ele completo, botou só o Rzinho. Um ácido graxo, 2, 3. Unidos ao glicerol, por meio dessa ligação aqui que está em amarelo. Sabe como é o nome dessa ligação? Ligação éster. Tudo na bioquímica tem ligação. Ligação peptídica, une aminoácido com aminoácido. Ligação glicosídica, carboidrato ao carboidrato. Ligação éster, glicerol ao ácido graxo. Quando o glicerol ele é unido a apenas um ácido graxo, ele é chamado de monoglicerol. Une ao segundo, diglicerol. Une ao terceiro, que é a forma que a gente reserva e os vegetais, a gente chama de triglicerídeo. Triglicerídeo. Aqui, nessa figura, deixa eu aumentar mais aqui. Deixa eu ver se consegue aumentar. Vou botar em 100%. Aqui. Não, tá muito. Sim, aqui. Deixa só eu baixar aqui. Pronto, perfeito. Ó, aqui eu tenho uma molécula de glicerol. E isso aqui, em azulzinho, é 1,
2. Isso é uma forma simples de desenhar ácido graxo. Cada vértice desse é um carbono que tem hidrogênios. Mas alguns autores desenham só assim para ser mais simples. Mas tem carbono, 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 carbono. Certo. Um ácido graxo, 2, 3. Ele vai agora, né? A setinha aqui indica que ele vai se unir à molécula de glicerol por 3 ligações. 1, 2, 3. Tipo esta. Quando isso aqui, cada hidroxila OH se une com isso aqui, sai uma molécula de água da reação. A ligação peptídica, se vocês puxarem da cabeça de vocês, é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Quando acontece uma ligação glicosídica, mesma coisa. Essas ligações que acontecem entre as moléculas, geralmente são de desidratação. Sai uma molécula de água. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Na peptídica aconteceu isso. Se vocês puxarem o caderninho, vão ver. Aqui é a mesma coisa, não precisa ninguém se assustar com isso. Então, saber apenas que um triglicerídeo é a forma como nós armazenamos nossos ácidos graxos para posteriormente usá-los como precursores, principalmente de energia. E a formação desse triglicerídeo se dá pela união de um glicerol e 3 ácidos graxos. Isso é importante de saber. Não precisa você saber montar isso, eu não vou botar na prova. Monte, estruture a união de um glicerol mais 3 ácidos graxos. Não. Mas eu posso colocar a figurinha e pedir para você comentar. Que figura é essa? É um colesterol? Não. Colesterol é totalmente diferente disso aí. Viu que é um glicerol, 3 ácidos graxos, triglicerídeo. Qual a importância para a gente? Reserva energética. Né? Esses ácidos graxos também têm outras funções, mas para o nosso entendimento na nossa disciplina, vamos aqui focar em reserva energética. Ok? Certo, vamos agora a outra questão. Deixa eu coisar aqui. Partilhar. Quarta questão. Os ácidos graxos podem se apresentar de formas diferentes, como ácidos graxos saturados e insaturados. Qual a diferença entre eles? Vocês acharam, gente? Eu tenho certeza que sim. Se eu der um Google, se minha filha de 9 anos der um Google, ela acha. Você vê a mesma estrutura entre os dois. A diferença é na ligação entre 2 carbonos, que vai ser dupla no insaturado e simples no saturado. Qual a diferença? Porque a ingesta dos ácidos insaturados são recomendados pelos profissionais de saúde, né? Uma suplementação de ômega 3, né? Comer peixes como sardinha, atum, né? Algumas oleaginosas que dispõem para o nosso organismo esse tipo de gordura do bem, que é muito ligado a combate ao estresse oxidativo, radicais livres, melhora no metabolismo sanguíneo, cardíaco, de uma forma geral, e outros benefícios. São precursores, são matéria-prima para substâncias importantes no corpo da gente, tá? Então, vamos ver o que foi que eu botei aqui no Jamboard. Deixa eu coisar aqui. Aqui. Ácidos graxos saturados e insaturados. Vejam, a classificação de saturação ou insaturação ou poliinsaturação, você esquece. Deixa eu ver essa aqui uma coisa.
você esquece, eu vou tapar. Repare bem o que é que eu vou fazer. Como é que eu faço? Tá. Você tapa isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. A parte ácida não tem a ver com essa classe. A gente esquece isso aqui. E a gente foca na cadeia de carbono e hidrogênio. A gente esquece o que a gente chama da partezinha ácida. É essa partezinha daqui, ó, que dá o ácido graxo, essa daqui em azul, que dá o ácido graxo, a nomenclatura de ácido. Isso é um ácido carboxílico. Lembrem do aminoácido. O aminoácido tem uma função dessa aqui, igual, que é ácido. Só que para a gente classificar, a gente esquece isso e a gente vai olhar só para a cadeia carbonada de carbono e hidrogênio. Aqui, nessa cadeia, tem alguma ligação dupla entre os carbonos? Ou só você só vê simples? Simples, simples. Só tem simples. Neste aqui, essa cadeia de carbono, eu encontro uma dupla ligação nesses carbonos aqui, ó. Então, a gente classifica isso de insaturado, porque tem uma dupla ligação entre os carbonos da cadeia carbonada. Repare que essa dupla não tem nada a ver. Essa daqui é entre um carbono e um oxigênio. Não tem nada a ver com a história. A gente fecha ela. Tampa. Olha para a cadeia carbonada e diz: se eu encontro só ligações simples, eu digo que é um ácido graxo saturado. Se eu encontro uma ligação dupla, insaturado, mas eu posso encontrar mais de uma, eu posso encontrar 3, 2, e aí eu boto o poli como um prefixo de muitos, mais de 2, mais de uma. Poliinsaturado. Tá? Então, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês uma coisa. Vamos dar um exemplo aqui de um. Agora não. Um exemplo para vocês de um poliinsaturado. Aqui. Eu vou botar para vocês aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, perfeito. Uma estrutura. Aqui. Tá bom. Isso tá bom. É até bom que eu mostre para vocês uma outra forma, como eu estava falando quase agora, comparando aqui, de escrever um ácido graxo. Repara bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Está. 100%. Pronto. Aqui, ó. Eu posso escrever, e presta bem atenção, gente, isso é só forma de escrever diferente. Eu posso escrever um ácido graxo escrevendo todos os carbonos, que é bem cansativo, e todos os hidrogênios. Ou eu posso escrever desse jeito, veja, aqui nessa pontinha tem um carbono, 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 nessa pontinha, e tem seus hidrogênios. É só uma forma química mais simples de escrever essa cadeia carbonada e hidrogenada do ácido graxo. Esse que eu botei para vocês aqui, por exemplo, eles têm
ele tem duas ligações insaturadas. Vejam, se eu pegar o carbono 10 e o carbono 9, eu tenho uma dupla ligação. Se eu pegar o carbono 7 e o 6, eu tenho uma dupla ligação. Então, aqui já é um poliinsaturado, porque tem duas, tem mais de um, em detrimento do ácido graxo saturado, certo? Então, seria só isso mesmo, para você compreender, né? E agora, quando você escutar por aí, os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, ômega 6, são aqueles que a gente vê nos artigos científicos, nas falas dos nutricionistas, cardiologistas, que são aqueles que são bons, né? São aqueles que são importantes da gente manter na nossa dieta, né? A gente pode ter graxo saturado, uma manteiga, uma carne bovina, uma carne, né, de animal, mas em concentrações que sejam compatíveis com as recomendações para um bom hábito alimentar, né? Porque os saturados, né, tem uma questão que a gente vai conversar sobre isso, LDL, HDL, não é que ele seja uma má gordura, mas ele precisa ser administrado em concentrações pequenas, porque ele tem papel fisiológico, metabólico bom, mas em excesso ele pode começar a prejudicar a harmonia, sobretudo dos vasos e artérias dos indivíduos. Certo? Vamos lá para a atividade. Quinta questão. Abaixo você observa uma molécula de ácido palmítico, ácido graxo de reserva da gente, mais comum em nosso organismo. Olhando para a sua estrutura, que diferenças e semelhanças você aponta entre ele e a molécula de glicose? Então, por que eu coloquei essa questão? Primeiro, porque a gente está vendo, a gente está estudando carboidrato e gordura. Então, achei importante a gente fazer um link entre elas duas. Olha aqui eles. À esquerda da tela tem o ácido graxo palmítico, que é muito comum na nossa dieta e no nosso organismo. E à direita tem uma molécula de glicose. Quais as semelhanças que a gente vê? Então, vamos lá. Vou dizer a vocês aqui, eu vejo. Eu vejo semelhanças assim. A glicose tem uma cadeia central, um esqueleto de carbono. O ácido graxo, do mesmo jeito. Esqueleto aqui, ó, de carbono. Agora, o da glicose tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ácido palmítico, por exemplo, tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 carbonos, o outro tem 6. Mais que o dobro, né? O ácido palmítico. Tem hidrogênios espalhados pela estrutura. Aqui também tem. Agora, a glicose tem mais oxigênio. Ok. Mas as semelhanças são: ambos têm carbonos, ambos têm hidrogênios e oxigênio. O carbono e o hidrogênio, eles estão diretamente ligados nestas moléculas à produção de energia. Por isso que carboidrato, né, que a gente come, gordura que a gente come, está tão ligado a, por exemplo, acúmulo de energia, que a gente conhece isso como acúmulo de gordura, ou obesidade. Agora não, filho, está na hora de almoçar, tá? Depois eu vejo, tá bom? Vai lá. Então, essa relação
Eu como, eu ganho energia. Eu como demais, gasto de menos, eu acumulo energia. E a gente consegue verificar isso, né? A roupa não entra direito, isso aqui. Porque esses carbonos e esses hidrogênios ocupam espaço no corpo da gente, né? Lipídio diretamente nas células de gordura. E o carboidrato, quando ele entra e quando ele está em excesso, ele se transforma nessa gordura. Então, ele também vai ocupar espaço. Porque os carbonos e os hidrogênios deles, como eu estava dizendo, estão diretamente ligados à produção de energia. O carbono e o hidrogênio, sobretudo o hidrogênio, é a lenha que acende o forno que cozinha, que produz, que constrói a ATP, adenosina trifosfato, energia. Então, eu pedi para vocês compararem, deixa eu ver exatamente como foi minha pergunta. Abaixo você observa uma molécula de ácido palmítico, ácido graxo e reserva mais comum. Nosso organismo. Olhando para a história, que diferenças e semelhanças. Pronto. A pergunta era só as diferenças e as semelhanças. Porque eu já penso em preparar vocês para quando a gente começar metabolismo, eu dizer assim, minha gente, vocês se lembram qual é a estrutura, o que é que marca a estrutura de um ácido graxo e de uma glicose? Vocês vão dizer, lembra, professora? Uma estrutura central de carbono e um bocado de hidrogênio. Um bocado de hidrogênio, nas duas. Aí eu vou dizer, bora agora no metabolismo quebrar essas moléculas, pegar esses hidrogênios, mandar lá para esse forno a lenha, quebrar esses carbonos para produzir ainda mais coisas interessantes para esse forno a lenha. Bora? Bora. Então, meu aluno vai lembrar. Ah, professora, verdade. Eu me lembro, professora, que a senhora mostrou um ácido palmítico e ele é cheio de hidrogênio. E a senhora disse que os hidrogênios são a lenha que queima o forno, que produz ATP. Então, quanto mais lenha, mais forno aceso, moendo, mais ATP produzido. Vocês vão lembrar disso. Ácido graxo também é menos que ácido graxo, desculpa, glicose também. Mesmo ela sendo menorzinha, mais compactazinha, só 6 carbonos, só 12 hidrogênios, mas tem sua importância. Era isso nessa questão, tá? Olha o que eu botei. A quantidade de carbonos e hidrogênios influenciam na capacidade que a molécula tem de produzir energia. Saibam disso, é importante você saber disso. Diante dessa minha explicação, você já entende isso. Ah, mas como é? Como é não é para agora, é o que é. Ok? Beleza. Vamos ver a próxima questão aqui. Certo. Próxima questão trata do pobrezinho do colesterol. Polêmico, né? É o polêmico. O colesterol costuma ser demonizado toda vez que sua presença é citada. Faça uma pesquisa sobre essa molécula e veja se você concorda ou não com esta fama do colesterol. Justifique. Essa resposta eu nem vou dar. Eu vou mostrar uma figura aqui, mas assim, onde você pesquisar benefícios, necessidades, funções do colesterol, do colesterol, do colesterol no organismo, você vai encontrar uma resposta. O colesterol é importantíssimo. Precursor de hormônios esteroides. O colesterol é tão importante, gente. Se você pesquisou, você vai encontrar o seguinte. Mesmo que você não coma, você tem. Que o fígado produz 70%. Que a gente precisa. Precursor de hormônio esteroide. Faz parte
da constituição da bile na vesícula biliar para a digestão de gordura. Participa ativamente, importantemente, na membrana celular das nossas células. Ele dá à membrana estabilidade física. Senão a membrana, qualquer coisa, estouraria. Qualquer micro-organismo que chegasse, qualquer coisinha, ela seria muito, a gente chama na biologia, muito frágil, a gente chama de friável. Muito friável. O colesterol, ele está inserido ao longo da membrana plasmática, conferindo rigidez a essa membrana, deixando ela robusta. Não é qualquer coisa que acaba comigo, com a membrana, tá? Então, eu coloquei um slidezinho aqui, só para ilustrar, mas vocês certamente encontraram essa resposta, porque é muito tranquila. Né? Em qualquer livro de bioquímica, você vai encontrar. Mas eu coloquei isso aqui para vocês. Eu vou colocar esse Jamboard, tá? Vou colocar agora para não me esquecer no WhatsApp de vocês, porque vocês já ficam com essa apresentação das respostas. Das questões, né? São esse. Deixa eu abrir aqui. Então, essa figura, ela mostra, né? Ela coloca aí a importância, essas que eu falei aqui para vocês, né? Colesterol como precursor de hormônio, colesterol com importância na vitamina D, precursor, membrana celular, constituinte dos ácidos biliares, da bile, que faz a gente digerir de uma forma legal as gorduras, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui no WhatsApp de vocês já isso. Foi isso? Puxa, não. Deixa eu ir de novo para o Jamboard e copiar esse link. Qualquer pessoa no link. Copiar. Ah, tá. Copiar link. Ok. Só um minutinho que eu estou escrevendo para vocês, tá? Ok. Aí agora deixa eu mandar para o outro bioquímica. Porque eu estou gravando para 2 cursos aqui. Ok. Ok. Certo. Então, voltando. Tá? Então, a resposta seria essa, muito tranquila. Aí. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vou compartilhar aqui. Tá, compartilhando. Tá. 7ª questão. Então, assim, né, na 6ª, você concorda com isso, que ele é demonizado? E aí? O que seria dos hormônios esteroides, das membranas celulares, dos ácidos biliares, se não fosse a presença do colesterol? Então, eles são necessários. O que não é a presença em excesso. Fora isso, gente, vejam, nem todo mundo, por exemplo, vou falar um adendo aqui, nem todo mundo que tem colesterol alto é porque ingere uma quantidade em excesso na dieta. Existe a hipercolesterolemia familiar hereditária.
Por mais que você, por exemplo, muitas vezes treine, caminhada todo dia, se alimente bem, você ainda vai ter aquele índice elevado da lipoproteína LDL, também chamada de colesterol LDL. Aí existe a necessidade de você tomar uma classe de medicamentos que genericamente são chamadas de estatinas, que elas agem numa enzima do corpo da gente, que produz o colesterol. Lembra que eu falei que o fígado produzia colesterol? Esse remedinho vai lá e fala para a enzima, pare de produzir colesterol. Diminua, porque a pessoa está com excesso no sangue, não pode. Sintetize colesterol naqueles níveis desejados. Ok? Então, repare, nem todo colesterol alto representa uma pessoa descuidada na questão da dieta, certo? Nem todo colesterol. E aí, pessoal, o que é que acontece? Estava falando aqui com meu filho para ele parar de gritar. Aí o que é que acontece? A gente não pode fazer essa relação. Colesterol alto, pessoa, né, descuidada. Muitas vezes ela está seguindo uma dieta, ela está fazendo atividade física e não está baixando, porque ela não tem esse conhecimento, que só o cardiologista, o nutricionista vai orientar, né? O endócrino, enfim, esses profissionais que trabalham diretamente com esses marcadores bioquímicos sanguíneos, ok? Sétima questão. Existe o bom e o mau colesterol. Ou seja, existem dois colesteróis diferentes. Pergunta para vocês. Será que eu tenho o colesterol A e o colesterol B com formas diferentes, estruturas diferentes? Uma é um cone, outra é um retângulo fininho, outra é gordinho. O que vocês acharam? Explique sua resposta. Vejam, na realidade, o que existe são formas diferentes de se transportar o colesterol, que se popularizou por falarmos colesterol ruim e colesterol bom. Mas, deixa eu pegar uma coisa aqui para essa figura. Deixa eu pegar uma coisinha aqui, bem legal para vocês verem. Pronto. Peguei aqui para vocês verem o seguinte. O colesterol é essa pessoa aqui, ó. O colesterol, minha gente, qualquer colesterol é essa pessoinha aqui. Aqui, ó. É o colesterol. Então, não tem uma estrutura colesterol ruim, outra estrutura colesterol... Não. Agora, ele pode ser transportado por diferentes apoproteínas que eu comecei falando. Tem apoproteínas que servem para transportar o colesterol de um jeitinho. Outra apo que serve para transformar, fazendo outra função. Uma pode se chamar HDL e outra LDL. Cada uma tem uma função. A LDL transporta o colesterol no nosso corpo, porque ele é importante, lembra? Para as membranas, para produzir hormônio esteroide. E aí vai entregando. É como se fosse um caminhão de entrega da Shein. Certo? Que sai entregando nas casas, nas células, o colesterol. Se o colesterol tiver no nível normal, ok, o LDL maravilhoso, exercendo sua função. Se esse colesterol tiver em excesso, o caminhão vai estar lotado, minha gente.
Então, não é culpa do LDL ou do colesterol. A culpa é sua, que ou está consumindo em excesso ou não está se tratando de uma doença hereditária. Tomando estatina para baixar. Algo tem errado. Mas o colesterol, ele tem uma função primordial. Então, não tem colesterol. Eu botei aqui uma figura para vocês que é bem engraçada. Eu fiz questão de botar. Olha aqui, ó, o diabinho aqui nesse infográfico. Achei bem engraçado essa figura. Mostrando aqui, ó, o HDL anjinho carregando o LDL diabinho, demôniozinho, coitadinho, meu Deus, morro de pena do povo. Porque, né, é tão útil e tão subjugado. Porque o HDL, em relação ao LDL, ele é, sabe quem? Chegou na sua casa, no caminhão da Shein, você pediu, na hora de digitar, você, em vez de pedir uma calça jeans, pediu 10. Chegou em excesso. Ligou, olha, ligou não, né? Resolveu ali no site. Eu quero que venha recolher na minha casa. Aí vai o caminhãozinho para recolher as 9 calças em excesso, que você só quer uma. Isso é o que o HDL faz. Recolhe o colesterol que está em excesso no nosso organismo. Então, é isso. A proposta é essa. Resposta para vocês. Não. A molécula de colesterol é uma só. Agora, existem caminhõezinhos que transportam eles. Um chamado LDL, que entrega. Outro chamado HDL, que tira o excesso. Se houver falta de equilíbrio, mais quem entrega, como muito colesterol, tem uma vida sedentária, fumo, não faço atividade, não vou para médico. E o LDL, que tira o excesso, está lá embaixo, então vai haver uma descompensação. Aí sim, eu tenho problemas. Mas o colesterol é o mesmo. O problema não é dele. O problema, perceba, que é do caminhãozinho que levou mais. Que você está produzindo mais LDL por conta dos seus hábitos ou da hereditariedade. E aí você resolve com o médico. Ok? E, finalizando, sabemos que existe uma relação positiva entre níveis de colesterol LDL, que é o caminhão que entrega, deposita, e os exercícios físicos. Apontem alguns fatores, isso aí é com vocês, porque em qualquer pesquisa, tá? Mas para facilitar a vida de vocês, eu também fiz um slidezinho mostrando o que é, né, de bom, de hábitos saudáveis que a pessoa pode ter para conquistar níveis de LDL compatíveis com a função dele. Então, tá aqui, vocês vão ler e cada um aí vai fazer a sua respostinha de acordo com aquilo que... Ui, aqui não tem nada. Até aqui. Ok, gente, então assim, era isso. Atividade de lipídios muito tranquila, muito direta, sem muita elucubração. Pontuar aí. A gente retorna esse assunto quando a gente for ver lipólise e lipogênese. Armazenamento de gordura e queima de gordura na segunda VA. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia. E qualquer dúvida, manda mensagem para mim pelo WhatsApp.